Capítulo 25. A orientação mediante a profecia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, está escrito: Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29, está escrito: Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Paulo, falando dos presbíteros da igreja em Éfeso, na sua mensagem de despedida, disse: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Capítulo 20 de Atos 22 e 23. Então, no capítulo 21, em sua viagem, Paulo chegou em Tiro, onde o navio devia ter descarregado. Lucas, o escritor de Atos, estava com Paulo e escreveu no verso 4: E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo continuou a sua viagem. Em Atos, capítulo 21, versículo 8 ao 14, está escrito: No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, com ele, chegávamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo-nos isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça a vontade do Senhor. Alguns pensaram que Paulo havia saído da vontade de Deus, mas quando acabou subindo para lá e foi preso, Jesus ficou ao lado dele certa noite e apareceu-lhe em visão. E não o repreendeu, não lhe disse que saíra da vontade de Deus. Disse a seguinte mensagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Não, Paulo não perdeu a vontade de Deus. O que Deus estava fazendo era preparar Paulo para aquilo que havia diante dele. Note que temos 2 coisas aqui. Primeiro, o dom da profecia. Segundo, o ministério do profeta. E são diferentes, não são a mesma coisa. É um erro confundir os 2, mas isso se faz frequentemente. O fato de uma pessoa profetizar não faz dela um profeta. A palavra de Deus ensina claramente que todos devem desejar profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Se profetizar fizesse da pessoa um profeta, parecia que o Senhor disse que todos devem desejar ser profeta. Paulo, porém, perguntou: Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? A resposta é não, visto que nem todos podemos ser profetas. Deus não nos mandaria procurar algo que não podemos possuir. O simples dom de profecia e falar aos homens, edificando, exortando e consolando, que
que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, a profecia é o falar sobrenatural em uma língua conhecida, seu próprio idioma. Falar em línguas é um pronunciamento sobrenatural em língua desconhecida. A profecia pode ser usada na oração e não somente em línguas. Às vezes, quando você está profetizando, parece que há duas pessoas. Parece-me que estou em pé, bem perto de mim mesmo. Você percebe, a profecia provém do meu homem interior, onde habita o Espírito de Deus, que está profetizando. Escuto com os meus ouvidos naturais para perceber o que ele disse. Agora vamos ver aqui por tópico o ofício de profeta. Vamos lá. Ora, existe o ofício de profeta. Sem entrar nos pormenores do assunto, vamos tocar brevemente no aspecto da orientação. Para uma pessoa ser profeta, colocar-se nesse cargo e usar esse ministério e outros dons espirituais, além da profecia, deve operar em seu ministério. O simples dom da profecia, conforme já dissemos, é para falar aos homens, edificando, exortando e consolando. Nesse simples dom da profecia, não há previsão, não se prediz algo de modo algum. No entanto, no ministério de profeta, há previsão e predição. Possui os dons da revelação, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, ou o discernimento dos espíritos, em operação juntamente com a profecia. É importante reconhecer que as coisas espirituais podem ser mal empregadas, assim como as coisas naturais também. Algumas pessoas nunca reconhecerão o fato. Pensam que simplesmente por ser espiritual, forçosamente é perfeito, que não pode ser mal utilizado. Já conheci pessoas ricas no passado, mas foram à falência, porque prestavam atenção a alguém que lhes profetizava como investir o seu dinheiro. Lembro-me de um homem muito querido que estava em uma reunião. Sabia quem era, mas não o conhecia bem. Não sabia que ele jamais fechava uma negociação comercial sem chamar aquele assim chamado profeta para lhe profetizar sobre o que fazer. Eu lhe disse: sinto-me impressionado a dizer-lhe o seguinte: perderá tudo o que possui e irá à falência, se continuar prestando atenção a uma pessoa que o está aconselhando. Ele não deu ouvidos a minhas palavras. O pobre coitado, que era muito rico, perdeu a casa e tudo o que possuía. Já vi isso acontecer, não só uma vez, mas muitas. Já vi ministros que perderam seus ministérios por causa de profecias erradas. Você precisa julgar as profecias pela palavra de Deus. Se algo estiver em harmonia com ela, não estará certo. Se não estiver em harmonia. Em segundo lugar, você deve julgar as profecias pessoais por aquilo que tem em seu espírito. Se você não tiver a mesma coisa em seu espírito, não as aceite. Durante anos tenho viajado muito em meu ministério. Por onde quer que eu vá, sempre há alguém que possui uma palavra do Senhor para mim. Às vezes 2 ou 3. Em todos esses anos, somente 1 ou 2 delas foram corretas. Não edifique sua vida com base nas profecias. Não oriente sua vida pelas profecias. Edifique sua vida na palavra. Deixe que essas coisas sejam secundárias. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. As pessoas dizem às vezes: ora, se é Deus quem está agindo forçosamente, tudo está certo. Você precisa reconhecer que não é exatamente Deus quem está agindo, são os homens que agem mediante a inspiração do Espírito de Deus. Tudo quanto o homem participa não está perfeito. O Espírito de Deus é perfeito, os dons do Espírito são perfeitos em si mesmo.
mas certamente não são sempre perfeitos na sua manifestação, porque são manifestados mediante vasos imperfeitos. E é essa a razão porque a profecia e as línguas com interpretação precisam ser julgadas pela palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 e 30, diz que "E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro." Na frase "e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem", a Bíblia está falando a respeito de profetas, não a respeito de todo mundo profetizando. Não aceite uma coisa apenas porque um profeta disse. Deve ser julgada de acordo com a Bíblia. Não julgamos as pessoas, julgamos o que foi dito. Agora note o versículo 30. Se outro, entre aspas, profeta, que estiver assentado for revelado alguma coisa, os profetas têm revelações. Outras pessoas talvez as tenham ocasionalmente, mas os profetas têm um ministério nesse sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, está escrito: "E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas." Algumas pessoas têm dito: "Deus levou-me a fazer aquilo. Não podia evitar falar aquilo." Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso quer dizer que você não está forçado a dizer algo. Sai do seu espírito. É sujeito a você. O dom de línguas, a interpretação dela e a profecia opera sob a unção do Espírito. Pode ser que Cristo, por meio desses métodos, queira dar-nos uma palavra de conhecimento, de sabedoria, ou uma revelação em conformidade à nossa necessidade. Mas nós temos a iniciativa na operação da profecia. Temos a nossa parte na operação das línguas e da interpretação. Nós é que temos de pronunciar essas palavras. Muitas vezes, quando o Espírito de Deus está atuando, qualquer pessoa que saiba profetizar poderia fazê-lo, mas isso não quer dizer que deva fazê-lo. Além disso, quando o Espírito está sendo manifesto, qualquer pessoa usada no ministério do dom de línguas e da interpretação poderia falar. No entanto, isso não quer dizer que deva falar. Você deve ter a unção do Espírito para fazê-lo. Senão, fique simplesmente sentado e deixe Deus atuar por intermédio de outra pessoa que possua a unção. Realizei uma reunião que durou 7 semanas em uma igreja há alguns anos. Cada noite, sem falta, por volta do mesmo horário, em um mesmo momento do culto, exatamente quando se preparava para distribuir as bandejas para a oferta, certa mulher levantava-se e falava em línguas. Dizia as mesmas palavras todas as noites. Depois de algum tempo, eu poderia ter recitado as mesmas coisas que ela dizia. Se ninguém mais queria interpretar aquelas línguas, ela o fazia. Passava como água fria no auditório. Deixava o culto como que morto. O pastor pediu-me que ensinasse a classe da escola dominical que se realizava no auditório. E certa manhã de domingo, enquanto ele estivesse fora da cidade, contrariamente ao meu costume, acabei as aulas antes de soar a campainha. Um dos diáconos disse: "Irmão Andy, posso fazer uma pergunta?" "Pode sim", disse eu. "Pensava que estaria dentro da lição", disse ele. "Quando as mensagens em línguas com interpretação são dadas em uma assembleia pública, não deve ser uma bênção para a congregação? Deve matar o culto?" Aquela senhora estimada estava sentada bem à minha frente. Disse eu: "Isso não está dentro da lição. Não gostaria de entrar nesse assunto agora." Mas outros, alguns dos líderes da igreja, disseram: "Irmão Ed, devemos responder aquela pergunta." Falei, portanto: "Se for no Espírito, elevará o culto para as alturas, mas o empurrará para baixo." Aquela mulher foi suficientemente inteligente para pegar a resposta. Veio a mim e disse: "Estou errada, não estou?" Disse eu: "Sim, senhora, está errada." Ela disse: "Eu pensava assim o tempo todo. Havia algum testemunho dentro de mim que sabia disso, mas eu queria ser usada por Deus.
vou parar com isso. E eu disse: obrigado. A senhora é uma verdadeira bênção para a igreja. Outras pessoas poderiam ficar zangadas quanto a isso, dizendo: eles não deixam que Deus opere. Às vezes as pessoas falam em público como aquela mulher, sem a unção do Espírito. E isso não nega o fato de que as línguas dela eram verídicas. Estavam, no entanto, em operação imperfeita, por usadas incorretamente. Admoesto as pessoas a terem muito cuidado com as profecias pessoais. Tantas vidas foram naufragadas e arruinadas por não tornarem cuidado com as profecias. Não se canse com alguém porque houve profecia nesse sentido. Já vi muitas dessas chamadas profecias no decurso dos anos. Até hoje nunca vi alguma dar certo. Lares inteiros têm sido desmontados por causa das chamadas profecias. Não entre no ministério porque alguém profetizou que você deve entrar. Não entre no ministério. Tenha o assunto dentro do seu íntimo. Depois, se alguma profecia confirmar o que você já possui, tudo bem. Jesus disse, quando apareceu naquela visão em 1959, se a profecia confirmar o que você já possui, aceite-a. Se não, não aceite. O Espírito Santo declarou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele já os chamara. Aquela era apenas uma confirmação da chamada. Na última igreja que pastoreei, havia um jovem que tinha uma beleza espiritual. Minha esposa disse-me: creio que a mão do Senhor está sobre ele. Deus o está chamando para o ministério. Respondi: tenho essa convicção também, mas eu não vou chamar ninguém. Não vou dizer que ela tem um chamado, mesmo que eu saiba disso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: sofre, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. A razão é a seguinte: quando alguém vai para o ministério, ele nem sempre é fácil. É o que disse Paulo anteriormente. Há sofrimento. Quando o caminho torna-se árduo, e ficará árduo mesmo, você pode obter a vitória. Alguém que não tem convicção do chamado pessoal pode dizer sair para o ministério só porque papai mandou que eu fizesse, ou alguém profetizou para mim. Eu realmente não sei se fui chamado, mas uma pessoa que faz essa dedicação, fundamentando-se no seu próprio espírito, sabendo que Deus o chamou, ficará firme, enfrentando a cruz e a caldeirinha. Eu nada disse para aquele jovem. Então, certa noite de domingo, estávamos todos orando ao redor do altar. Fui passando pelo círculo e impondo as mãos nas pessoas conforme Deus me orientava. Parei ao lado daquele jovem que estava ajoelhado no altar em oração intensiva. Abri a minha boca para orar, mas ouvi as seguintes palavras saírem: essa é uma confirmação daquilo que eu lhe disse há 15 horas, enquanto você estava orando no porão de abrigo. Você pediu uma confirmação e aqui está. Fui eu quem falou para você. Depois do culto de oração, perguntei: você estava orando no porão de abrigo às 15 horas? Queria averiguar se estou enganado. Quero endireitar o caso. Se erro, simplesmente reconheço. Errei. Não tenho medo de dizer errei. Quando comecei a dirigir, errei várias vezes e subi na calçada. Mas não deixei de guiar o veículo porque errei. E você? Devemos ter a mesma dose de bom senso no tocante aos assuntos espirituais. Simplesmente porque errei, não vou abandonar tudo. Vou continuar. Só que tomarei o cuidado de não errar outra vez. Sendo assim, estava verificando para ver se acertei.
Aquele jovem disse: sim, estava orando. Sabe, irmão Andy, já faz algum tempo que estou sentindo que Deus tem um chamado para a minha vida. Não falei nem sim nem não. Sendo assim, estava passando um tempo lá no porão, que está mobiliado como um subsolo bonito, orando, meditando, lendo a Bíblia, esperando em Deus. Senti o Senhor falando-me, e eu o chamei para o ministério e o confirmarei esta noite no culto. Mas eu não sabia como ele o faria. Lembre-se, se a profecia pessoal não testifica algo que você não tem nem o confirmar, nem não aceite. Enquanto o dom da profecia permanecer no âmbito de falar aos homens, edificando, exortando e consolando, é maravilhoso, encoraja isso. Mas muitas vezes alguém que profetiza pode ver um profeta ministrar com uma palavra de presciência. Então, começa a pensar: eu profetizo, logo eu posso fazer aquilo. Avance, portanto, para fora do lugar que deve ocupar e entre em outro âmbito. Em um dos seminários que realizamos em Tulsa, uma mulher veio falar comigo, viera juntamente com um grupo de uma cidade próxima a nossa. Ela disse: e meu Andy, tudo isso é novidade para nós. Em nossa cidade, temos um grupo de oração semanal. Quero perguntar-lhe algo acerca dele. Alguns dos membros acham que eu não tenho razão, mas estou pensando que o que fazemos não é certo. Na realidade, não sei se a chamaria de reunião de oração. Tudo quanto fazem é impor as mãos uns sobre os outros, profetizando. Passo a tarde inteira profetizando, uns aos outros. Eu nunca recebi nada, senão profecia ruim. Profetizaram que a minha mãe iria morrer dentro de 6 meses. Já faz 18 meses e ela não morreu. Profetizaram que meu marido iria deixar-me. Ele não é salvo, mas é um homem excelente e eu o amo. Ele sustenta bem o lar. Não temos problemas entre nós. Esses são apenas 2 exemplos. Sempre eu recebo profecias no sentido de que algo de ruim está para ocorrer, mas nada de ruim acontece. Eu disse: não e não vai acontecer. Você é uma filha de Deus. Ela disse: isso não é um abuso? Eu disse: sim, é um uso incorreto. Precisamos saber dessas coisas. É muito fácil as criancinhas espirituais serem enganadas e mal orientadas. Podem ficar fora do caminho. E por isso que Paulo escreveu para a igreja em Corinto a respeito disso.